Segundo bloco do programa Em Foco, na TV+, hoje conversando sobre contabilidade com o professor Luiz Carlos de Souza, ele que é da Federal do Paraná, que está aqui na nossa região de Umuarama para suas palestras. Aliás, não só na região de Umuarama, no Brasil todo, né, professor? O senhor roda o Brasil dando palestras, ministrando palestras sobre contabilidade. Sempre que possível. Que joia. Que bom que está conosco aqui neste momento. O senhor também lançou 2 livros, né? Um chamado Contabilidade ao Alcance de Todos e o outro Controladoria Aplicada aos Pequenos Negócios. Perfeito. O senhor quer nos brindar um pouco com a visão geral dos livros? Bom, esse primeiro livro, Contabilidade ao Alcance de Todos, ele teve a sua primeira edição em 2002. Então nós estamos em 2011, já tem 9 anos, né, que ele foi lançado. Mas eu teria que passar uma informação para você, que está saindo uma edição agora atualizada desse livro, não deve levar mais do que 30 dias para já sair com todas as novidades da contabilidade internacional, etc. Tal. Mas ele é um livro voltado mais para o lado do gerenciamento, mais para o leigo. Não quer dizer que o próprio técnico não possa ler professores de contabilidade, mas ele está direcionado muito mais para quem não é contabilista. E ele apresenta aspectos práticos do dia a dia. No sentido da interpretação, né? Não se busca de forma nenhuma querer ensinar a fazer contabilidade. Isso fica a cargo do próprio técnico em contabilidade, né? Agora, com relação aos entendimentos, interpretação dos relatórios, das peças contábeis para tomada de decisão, esse livro realmente tem utilidade. Bom, quanto ao segundo livro, Controladoria Aplicada aos Pequenos Negócios, esse livro ele tem uma certa utilidade para empreendedores, para pessoas que estejam fazendo até administração, curso de contabilidade, que queiram ser consultores para fazer implementações desse sistema de informação gerencial nas empresas de uma maneira prática, porque ele contém, digamos assim, como que você faz um caixa, controle de banco, controle dos estoques, contas a receber, contas a pagar, e desses controles você, ao preenchê-los, você também extrai relatórios tais como balanço, demonstração do resultado, fluxo de caixa. Então ele tem uma utilidade, inclusive para alunos que estejam em conclusão de curso, fazendo aquelas matérias de estágio supervisionado. Isso aí. Professor, suponhamos que eu queira abrir uma empresa, né? E quais seriam os passos para fazer uma boa e correta contabilidade na minha empresa? Vamos supor que eu queira abrir uma empresa de palestras motivacionais, né? Eu tenho que seguir todo o protocolo, documentação, etc. Mas na contabilidade da minha empresa, o que eu deveria seguir? A primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar um contador? Quais são os procedimentos? Bom, o primeiro passo de tudo é você olhar exatamente o teu lado empresarial, né? Ver a tua capacidade para você efetivamente criar e inovar, ou seja, você estar voltado para isso que você deseja, que seria exatamente proferir palestras ou eventos. Ok. A partir do momento que você tenha essa visão e já até tenha a visão do tamanho da estrutura que você queira ter, porque pela tua opinião, pela tua visão, você já pode dimensionar se você vai ter uma empresa de pequeno porte, de médio porte, se você vai usar um espaço de 80 metros quadrados e por aí. Com base nessas informações, é necessário daí que você faça uma dimensão do uso de capital que você vai precisar para montar essa empresa. E é necessário que você faça um estudo para se verificar não só a parte de ativos fixos que você venha a adquirir, mas também dinheiro que você precise para poder movimentar o negócio, ok? Isso tem que ser muito bem feito, porque se não tiver bem dimensionada essa parte do dinheiro, porque daí você, quer queira ou não, começa a ter despesas de luz, água, telefone, funcionário, aluguel. Se você não tiver muito bem dimensionado isso, acontece o que tem acontecido com a maioria das empresas. Abre-se e fecha-se. No Brasil acontece muita empresa? Muito. Infelizmente acontece muito. Bom, aí o que acontece? A partir desse momento que você tenha tudo isso, tem que se fazer esse plano, esse planejamento, tem que colocar no papel. Aí sim, aí a recomendação é que, ao se fazer isso, se ver um horizonte, uma expectativa, que se procure um profissional da tua competência,
que seja o contabilista e que tem que estar legalmente inscrito no conselho de classe, no CRC, para poder te atender. Tem diferença contador e contabilista, professor? Na realidade, a expressão contabilista é que ela abarca duas divisões de categoria. Uma que é a divisão do técnico em contabilidade, que tem o 2º grau, e do profissional com curso superior, que é o bacharel. Sim. Então, ela contempla esses dois profissionais, tanto o técnico como o profissional, né? Que daí chama-se contabilista. Mas se nós tiver que falar tecnicamente mesmo, o que tem o 2º grau chama-se técnico em contabilidade. E o que tem o curso superior, ao fazer a faculdade, é bacharel, e ao passar no exame de suficiência... Tem um exame depois da tem um exame de faculdade? suficiência. Logrando êxito no exame de suficiência, aí consegue o registro no órgão de classe, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Isso é novidade, eu não sabia que tinha esse exame. Sim, tem. Concorrido, difícil? Sim. Como Olha, eu andei fazendo uma análise no último exame aí, eu considero assim um nível médio de entendimento, né? No meu modo de ver, não é uma prova assim tão aprofundada ou tão elevada como a gente escuta de outros órgãos de classe, entende? E tem notícias do índice de reprovação, de aprovação, porcentagens? Por incrível que pareça, até o final desse mês agora deve sair o resultado dos exames. Até o final desse. Dá para ter uma noção dessa questão. Nas suas andanças pelo Brasil, o senhor é autor desses 2 livros, tem vasta experiência, profere palestras no país todo, é membro do Conselho Federal de Contabilidade. Qual seria o pecado maior do brasileiro com relação à contabilidade? O pecado maior, na realidade, é exatamente ele não registrar e não mensurar a sua vida profissional. E tem mais um pequeno detalhe, não é só a vida profissional, a nossa vida familiar, certo? Se a gente for olhar assim, de uma maneira bastante simples, mas nós temos no nosso lar uma pequena empresa, onde nós temos que cuidar do dinheiro que nós recebemos, nós temos que manter os custos da casa, escola dos filhos, manutenção. Se a gente se descuidar nessa contabilidade, nesse orçamento familiar, nós podemos trazer consequências trágicas a nós mesmos. Então, o que acontece? Se já na nossa casa nós temos que ter esse cuidado, imagine se você tiver que se aventurar no mundo dos negócios, que é pior ainda. Quando eu digo que é pior ainda, é que, muito embora ainda você tenha uma quantidade enorme de empreendedores, mas as condições brasileiras ainda deixam muito a desejar. Nós temos problemas de excesso de burocracia, nós temos problemas que os bancos não nos concedem ou não concedem aos empresários uma taxa de juros mais acessível. Nós temos o problema da alta carga tributária, uma das maiores que tem no mundo. Altíssimo. Nós temos o próprio problema do pequeno empresário que não consegue ter um poder de barganha, ele não tem um poder de persuasão diante dos grandes fornecedores, né? São os grandes fornecedores que ditam as regras do jogo. Então, o que acontece? O brasileiro ele tem uma coisa muito importante, que é a força de vontade, que agarra a criatividade. Mas junto com tudo isso, certo? Ele precisa exatamente acompanhar o seu negócio. E se não bastasse isso, há que se dizer também que o próprio empresário precisa ter conhecimentos básicos de finanças, de relacionamento, de liderança diante de funcionários, de conhecimentos de administração, de contabilidade. Ele precisa ter isso. Isso, então, infelizmente, não tem. Infelizmente, ainda nós estamos, no meu modo de ver, muito longe ainda do ideal. Fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, existe um treinamento para os empresários nesse sentido? Eu não vou dizer que até tenha treinamentos ou não, porque hoje no Brasil, graças a Deus, nós já estamos tendo bastante esse tipo de incursão, né? Eu acompanho mesmo, eu tenho notícias, por exemplo, do próprio SEBRAE, né, que é um órgão de apoio ao pequeno empresário, que disponibiliza um monte de cursos e orientações aos futuros empreendedores. Mas eu ainda acredito que o pessoal fora do Brasil, ou seja,
do primeiro mundo, não quer dizer que as empresas lá também não fechem, mas eu vejo, e por tudo que eu andei acompanhando os livros, eles têm mais preparo do que a gente. Sim. Eles têm mais informações, mais conhecimento, eles têm mais, em algumas situações têm mais tecnologia, então daí eles levam uma pequena vantagem com relação a gente. Sobre essa questão de vantagens do Brasil, aliás, desvantagens do Brasil, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já para continuar conversando sobre contabilidade com o professor Luiz Carlos Souza.